Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu botar um bilhetinho aqui para todo mundo que entra depois, comentário fixado. Bem-vindo todo mundo. Boa noite, boa noite. A gente vai falar sobre a importância da psicanálise para o cinema. Deixa eu botar aqui Amor e Loucura, sobre o nosso evento com o Fabiano. E loucura. Em SP. Faça sua inscrição. Por DM. Tudo bem com vocês? Vamos esperar o homem chegar. Hoje tá bom aí, hein? Pode ir. Porque ele começou lá? Ele começou no Instagram dele lá? Ah, não, ele tá aqui. Deixa eu fixar esse comentário, isso é importante. Hi! Não consigo fixar, que delícia. Deixa eu convidar ele. Te chamei, Fabiano. Noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Claro, comigo sim, contigo. Ah, melhor agora. Ah, que maravilha. Vamos aqui falar desses dois assuntos super legais, né? Nossa, muito, muito. Tanto que todo mundo, quando a gente foi escolher os nossos núcleos, né, do nosso curso de psicanálise, ontoanálise, não pode falar psicanálise que ele fica bravo, de ontoanálise, muita gente achou que eu ia escolher sexualidade. E eu falei, não, cinema, 1000 vezes. Eu gosto muito mais, acho muito mais vasto. E agora cá estamos, né, perto do nosso evento, vamos falar do nosso evento também depois. Sim. E ficaste muda pra Assim mim. mesmo. Deixa eu falar, gente, da importância da psicanálise para o cinema e do cinema para a psicanálise, né? Porque é uma via de mão dupla também, né, Fabiano? Eu acho que um complementa muito o outro e por isso ambos são tão inspiradores para quem gosta de emoções e mente humana, né? Sim, sim. Na verdade, essa é uma parceria antiga entre a análise e o cinema. De maneira geral, assim, entre análise e arte. Sim. Então, sempre a arte esteve presente na análise, seja, como disse Lacan, a análise, ou melhor, a arte analisando a pessoa, né, porque coloca a pessoa para falar, ou a pessoa formulando alguma teoria com a contribuição da arte, né? Enfim, essa parceria ela sempre foi realizada. O próprio Freud, ele chegou a dizer que os artistas, eles chegam voando onde os analistas chegam mancando, né? Eu acho Então, brilhante. Brilhante. Assim. mesmo sem saber do que se trata, os artistas, eles intuem antes. E eles escrevem, eles transformam aquilo em um material que vai servir para alguma coisa. E o próprio Freud, ele se debruçou sobre várias obras de arte, sobre vários escritos. Ele não teve muito tempo para fazer sobre o cinema. Ele, Freud, não teve porque estava começando o cinema. Sim. Quando ele morreu. Ele chegou a ser filmado e tudo mais. Só que, enfim, não rolou cinema. Mas se houvesse cinema forte, com aquela intensidade na época dele, certamente ele faria. Mas aí quando surge o cinema, que é uma arte, no meu entendimento, muito mais complexa, né? Porque tem várias coisas no cinema. Assim. Por exemplo, o cinema inclui música. Então, quem gosta de música, tem a música que é a melodia para o cinema.
que vai compor, por exemplo, emoção. O cinema inclui roteiro, o cinema inclui adaptação. Então, quem gosta das letras, enfim, vai ter aquilo. O cinema traz o teatro para a tela. Então, quem gosta de teatro, quem gosta de interpretação, vai encontrar no cinema esta fonte de expressão artística. Quem gosta de imagem, de fotografia, enfim, né? O cinema tem toda essa complexidade. E é uma arte diferente das outras, porque, por exemplo, se eu penso assim na escultura, eu gosto de escultura. É uma arte, a escultura pode ser uma arte individual, né? A música pode ser uma arte individual, geralmente não é, mas ela pode ser. Agora, o cinema não tem como ser. Ninguém pode ser, por exemplo, roteirista, câmera, diretor, produtor, ator, tudo ao mesmo tempo. Então, ele é, por essência, uma arte multidisciplinar. Sim, Né? sim. Interessante, né? E É, é o registro do que até então. Eu acho o nascimento do cinema fascinante, né? Imagina o que aquelas pessoas vendo, por exemplo, Psicose no cinema a primeira vez, o quanto aquilo impactou, né? As pessoas acreditavam de fato que aquilo era verdade, né? Hoje seria tosco, qualquer criança debocharia daquilo. Então, precisa de muita gente, precisa de muita tecnologia dentro do seu tempo, né? E o material humano, né? Humano no sentido de trabalho, artístico e tal, e psicológico, né? Porque os bons filmes todos têm, tem que ter necessariamente bons roteiros, fotografia, uso bom até de cores, de coisas que a maior parte das pessoas nunca vai perceber, mas impactou, né? tem que ter ousadia, intuição. Então, por exemplo, a arte serve para dizer aquilo que as pessoas não conseguem expressar, né? Então, assim, dizer, por exemplo, que a arte imita a vida é um erro, né? É um erro, assim, né? De modo geral, a arte serve para enunciar alguma coisa que as pessoas não conseguem colocar em palavra. Talvez esta seja, Isso é né, verdade. a maior missão e vocação de uma arte, seja ela qual for. Mas, às vezes, a pessoa não consegue colocar em palavras por várias razões. Uma delas é não conseguir admitir. Aí entra a arte em sua função de protesto, a arte em sua função de grito mesmo, a arte em sua função de voz popular. A pessoa não consegue admitir, né? Ela não consegue reconhecer, digamos assim. Mas aí tem a outra esfera da arte, que é aquela coisa assim, do colocar o imperceptível em cena. Então, por exemplo, quem acompanha Kafka, quem já leu Kafka, percebe que o Kafka ele escreve coisas que, bom, parecem que não tem lógica, né? As coisas que ele fala ali, por exemplo, a metamorfose de Gregor Samsa, né? O cara simplesmente acorda e descobre que está virando um besouro. A novela segue normalmente, assim, é um fato comum as pessoas acordarem e pronto, estou virando um besouro, né? E o conflito dele não era o conflito do porquê estou virando um besouro, como foi que isso aconteceu, não. Era como ele iria esconder aquilo dos outros e como ele iria mandar um recado para o chefe dele, que era uma pessoa impaciente, intolerante, né, que ele não poderia ir sem evidenciar a causa. Então, pô, parece que isso é uma coisa assim, totalmente ilógica. A obra de Kafka é totalmente ilógica. E quantos analistas depois se debruçaram sobre a obra de Kafka, dizendo que ele coloca em cena duas coisas. Primeiro, as psicoses nossas de todos os dias, né? As nossas loucuras não exploradas, aquela dimensão psicótica que cada pessoa teria. E, por outro lado, ele seria o próprio inconsciente, né? Ele seria o próprio inconsciente. O escrito dele fala do próprio inconsciente. E o cinema, a mesma coisa. E o cinema leva isso a consequências assim, muito mais elevadas. Você diz assim, o cinema ele traz à tona o inconsciente do
basicamente do roteirista, se for um roteirista só, se for ou do idealizador do filme. Tipo o Woody Allen, eu acho que ele escracha, né, a psique dele nos filmes. Sim. Eu acredito que ele tem uma marca diferente, que ele faz os filmes como se fosse assim, uma espécie de análise. Ele próprio, colocando as suas neuroses, as suas coisas, e, né? Mas o cinema tem uma coisa assim que é bem interessante, que é uma espécie assim, de combinatória, de combinação de inconscientes. Então, tem o inconsciente do roteirista, que é aquele inconsciente de ponto de partida, que tem um insight, que tem a ideia, que resolve colocar uma questão, né, para a arte, digamos assim, refazer, reconstruir. Mas tem o inconsciente do diretor, que vai olhar a partir de uma perspectiva própria e vai tentar obrigar as outras, né, a seguirem as outras peças a seguirem aquela perspectiva. Tem o inconsciente de cada ator que se implica ali. Né? Então é uma combinatória, não adianta. Assim, como dizer que digamos, um ator ele não atuou bem? Qual o critério para dizer isso? O critério mais básico, ele não foi convincente. A primeira coisa. Mas a segunda coisa seria dizer o seguinte: ele não teve um efeito daquilo em sua própria personalidade. Ele não se deixou perder a personalidade. Se ele deixasse, ele seria um excelente ator. Para ele ser um bom intérprete, ele teria que deixar de ser ele mesmo para ser o personagem, certo? Exatamente, Se perder exatamente. dele, inclusive. Exatamente. Cada vez que um cara faz um filme, cada vez que um ator entra em cena, ele, por incrível que pareça, passa por um processo de análise. Todas as vezes, né, que o cara resolve mergulhar em uma personagem qualquer, seja no cinema, seja no teatro, ele, o ator, passa por um processo quase inteiro de análise, porque ele mergulha em uma região da sua personalidade que ele desconhecia. Como nós, normalmente, aqui nós desconhecemos várias regiões da nossa personalidade. Quando somos obrigados a atuar, só conseguimos fazer porque entramos em contato com esta região que ficou desligada. Só que nós não vamos fazer isso. As nossas atuações, elas são muito, enfim, muito repetitivas. A de um ator, não. O ator não tem escolha. Ele tem até certo ponto, mas enfim. Ele vai adquirindo escolha na medida que progride na carreira. Mas, de modo geral, ele vai fazendo, vai pegando, vai tendo oportunidades e aquilo vai se expandindo. E este é um processo de análise. Por outro lado, aquela pessoa que vai assistir, ela tem pelo menos a mesma oportunidade de ver aquilo que foi encenado e de mergulhar na obra e, ao mergulhar na obra, permitir que a obra mergulhe nela. Trazendo, assim, quanto mais coisas sujas aquela obra for capaz de trazer, melhor o processo do ponto de vista psicológico. Quanto mais suja, suja. Exato. Quanto mais dimensões obscuras. Assim, a arte, ela tem uma coisa assim que ela consegue estabelecer um corte. A arte, de maneira geral, né? Ela consegue estabelecer um corte com uma linha de pensamento. Então, a pessoa, por exemplo, a arte que surpreende, até fiz aqui uma lista de artes, de filmes que surpreendem, no meu entendimento, pelo menos, para recomendar às pessoas. As pessoas, na minha opinião, assistem filmes assim que são os mais clichês, né? Mas, enfim, a arte ela tem essa coisa, assim, ela funciona quando ela surpreende. E no que ela surpreende, ela te mostra que as coisas podem ser pensadas de uma forma diferente. E no que ela te mostra isso, de alguma forma, ela te conduz a um raciocínio novo. É muito bacana. Nossa, eu acho que é o maior mérito da arte é te levar a pensar, a ver de outro ângulo, outra perspectiva.
completamente. Eu acho que a psicanálise também faz isso, né? Eu digo enquanto psicanalista, né? Te faz aceitar o absurdo que seria para uma pessoa mediana, um afegão médio, e você é forçado, entre aspas, né? Porque você se colocou ali, mas a partir do momento que você se colocou ali, você se força a entender um mundo totalmente de outra forma, e isso eu acho que uma das coisas mais profundas, né, que o ser humano pode fazer. É ver o mundo de uma maneira totalmente diferente e absurda, inclusive, ao que ele sempre viu. É. E mais, assim, a pessoa se vê de uma maneira diferente, sem saber. Porque a maior força que existe é a força da sutileza. Então, eu estou fazendo um estudo para desenvolver agora o Cráteras, ou melhor, que me fez desenvolver o Cráteras. E aí eu tive que penetrar na mente dos maiores guerreiros da história da humanidade, dos maiores guerreiros, dos generais, dos líderes. Como é que esta mentalidade ela ajudaria uma pessoa, por exemplo, a conquistar, ter uma vida amorosa resolvida para sempre, né? É só a mentalidade de guerreiro. Tu sabes muito bem disto, porque tu estás, inclusive, na guerra o tempo inteiro. Então, não tem outra mentalidade. Né? Não há outra forma. Amor e guerra são coisas que caminham de uma maneira, assim, completamente aliada. E aí, o que fica muito claro, especialmente numa figura chamada Xiaomi, é essa coisa da força da sutileza. É uma força, assim, desesperadora. Por que a sutileza transforma? Porque ela consegue neutralizar qualquer defesa. Então, se alguém levanta a mão para te bater, tu vai te defender de alguma forma, sabendo ou não. Recuando, levantando os braços de uma maneira desregrada, mas a defesa é acionada, seja de uma maneira direta, seja de uma maneira, como eu poderia dizer, instintiva, né? Mas quando há sutileza, não, aquilo se infiltra, aquilo ali é muito mais forte. Então, o cinema acaba sendo muito mais eficaz nesse sentido, porque ninguém vai para para uma tela, mediante uma tela de cinema, para se transformar. Ninguém vai para aquilo. Mas ela pode sair completamente inspirada, modificada, reflexiva, enfim. Né? Mal, Mal. mal. Mas até quando ela sai mal, aquilo é fantástico. Né? Assim, quanto mais sutil for, maior a experiência analítica que aquela arte promove. E ainda tem esse detalhe, assim, se a pessoa assistir várias vezes a mesma coisa, vários insights poderão ser produzidos a partir daquilo ali. É muito legal. Aqui, você vai falar sua listinha agora? Eu vou. Eu quero falar uma coisinha antes, aproveitar que tem bastante gente aí. Gente, dia 31 tem que fazer o merchan aqui, né? Dia 31/8, Fabiano vai estar com a gente lá. A gente vai ter duas palestras, né, com o professor Jackson, que também é psicanalista, professor de literatura, ator, e o doutor Fabiano, que vão falar sobre amor e loucura na perspectiva cinematográfica. Vai ser um super encontro, a gente tem vaga limitada. As primeiras pessoas, que já está acabando essa promoção, as primeiras 20 pessoas vão ter um descontão. Então, vai lá no nosso direct aqui do Cinema e Autoanálise, chama que uma de nós do núcleo vai responder para poder você participar. Vai ver o Fabiano de pertinho. Já tem gente aqui que já fez a inscrição. A Vanessa está aqui, que é coordenadora do núcleo. A Marta está aqui. Quem mais que já fez a inscrição, que tiver aqui, avisa pra gente aqui. E assim, vai ser um momento muito legal. A Diele é cria do Fabiano. Aí, Fabiano, você é meu pai de coaching. Eu puxei ele em várias coisas. Esses dias perguntaram assim, Diele, mas o Fabiano corrobora tudo que você diz. Eu falei assim, mas eu não falo tudo que eu penso com o Fabiano, né? Mas é por causa dele que eu sou coach também. Mas, gente, o curso também, né, de psicanálise faço por ele, né? Eu gostava, mas é óbvio que também me inspirou. Então, quem quiser conhecer o Fabiano, quem quiser me conhecer também, vai ter mais gente lá, famosinha da galera do Fabiano.
chama aqui no direct que a gente vai falar mais detalhes para você e você faz sua inscrição. Vai conhecê-lo finalmente de pertinho, vai ver que ele é de carne e osso, vai ver que ele tem 1,90 m, né, Fabiano? Atlético, um charme. As pessoas vão se decepcionar se tu fizeres essa Não vão se expectativa. apaixonar, tá? Não vão se apaixonar, por favor. Já vai antes, escuta um Highway to Hell, uma rock assim para poder, né, não ficar toda romântica, porque o cara é envolvente. É sim, tá bem? Ah, obrigado. Nossa lista, porque ele vai para. Gente, imagina o que vai ser o Fabiano falando de amor e loucura. Eu tô louca para assistir isso. Olha Vai lá, só, Fabiano. quanto à lista é difícil, né? Fazer uma lista de filmes que sejam os melhores, né? Até para mim, né? Até para mim, assim, quais são os filmes que eu mais gosto? É muito difícil. Então, eu peguei alguns dentre os que eu mais gosto para compartilhar. E todos eles são assim completamente desconhecidos. São super desconhecidos. Aí o Vamos ver primeiro se eu deles, conheço. o primeiro deles é um filme chamado Mansão da Meia-Noite, de Earl Biggers. Já ouviste falar desse filme? Não, não. Então, é uma coisa assim, super legal. Era uma tentativa de ser um terror ao estilo kafkiano. Então, um escritor, ele é desafiado a ir para uma mansão e escrever alguma coisa ao longo de uma noite, né? E quando ele chega, tem pessoas estranhas lá e ele percebe que naquela mansão há uma pessoa que está trancada em algum lugar. Só que não se sabe onde, e aqueles personagens que ali estão, eles, por alguma razão, querem que aquela pessoa permaneça presa. E depois ele descobre que aquela pessoa, em tese, estaria presa há 40 anos. Então é todo drama. E é o quê? Vira um drama? Era para ser um terror e vira um drama, é isso? É uma grande metáfora, né? Quantos anos nós estamos presos em um porão que nós não sabemos quem é, com pessoas nos prendendo sem nós sabermos por quê. No final das contas, o que está preso, enfim, pode não ser tão inocente assim. E é muito legal. O filme Mansão da Meia-Noite, né? Olha só quem são os dois. Eu sempre escolhi assim, dois dos principais atores. Um é Vincent Price e o outro é Christopher Lee. Então, eu acho que vale super a pena. Difícil encontrar esses filmes. Outro filme, alguns destes filmes, eles têm nomes de filmes mais populares, então é bom não confundir. Outro se chama A Última Ceia. É mais fácil encontrar na internet como The Last Supper. E a história é muito legal. Porque tem um filme que é com a Halle Berry, da Última Ceia. Não é este. Tá? Este não é ação, este é drama. E olha a história, fantástica. Homens estudados, pessoas estudadas, né, pessoas cultas, estão no jantar. Nisto está chovendo e uma pessoa aparece. Olha, eu adoro dar sinopses aqui. Aí o cara aparece, eles resolvem incluir o cara no jantar. E o cara é um outro soldado com inclinações nazistas, né? O cara se desespera, uma briga. Nessa briga, um deles mata o cara. E, enfim, ele justifica. Aquele cara que morreu, ele era um problema para a humanidade, né? Então, o que é que eles decidem? Eles decidem fazer vários desses jantares e convidar pessoas com quem eles iriam conversar. E se eles não concordassem, se eles chegassem à conclusão de que aquelas pessoas fossem assim, um problema para a humanidade, eles matariam. É muito legal isso também, né? A nossa visão de democracia. Então, o outro não é tão democrático assim, então ele é um problema, vamos rechaçá-lo, né? Isso é muito interessante. E, em alguns momentos, eles se dividem. Bebe! Eles matavam através de um vinho. Né? Bebe! Outro, não bebe! É muito legal, né? Eu acho o filme assim, simplesmente fabuloso. Então, o segundo é A Última Ceia, tá? Não A Última Ceia. O outro, que não é da Halle Berry. Exatamente. Aí o outro é Bad Company, Maus Companheiros, que também tem um Maus Companheiros
que é um filme de ação, mas não é desse aí. Esse daí, inclusive, eu acho que ele sempre tem o nome em inglês e o nome em português. A Bad Company, Maus Companheiros. E a história também é super interessante. É o encontro de dois homens que estão fugindo. Bom, um é um assassino em série e o outro é um ladrão que está fugindo porque está no carro com uma mala com $1 milhão de dólares, né? E, enfim, eles são obrigados a conviver naquela noite e um é mais violento do que o outro, um atormenta o outro, um completa o outro de alguma forma, um representa as crises do outro, um representa para o outro o seu próprio lado inconsciente. E eles vão nesse diálogo até que o filme chegue à sua conclusão com uma surpresa extraordinária. Aliás, todos aqui têm surpresas extraordinárias no final. Assim, nunca é o que se pensa. Todos estes filmes aqui, né? É muito interessante. Assim. Sempre a gente pensa que vai dar uma coisa e aí dá em outra completamente distinta. Tu conhecias algum destes? Não, não. Eu achei que se fosse falar assim, Anticristo, Lars von Trier, alguma coisa do diálogo, eu achei eles tão viscerais do ponto de vista. Né, eles se expõem, eles se desnudam, né? Eu não conheço esses. Mas então você, pelo que eu percebi, gosta mais de grandes metáforas, né? E esses filmes mais escondidos, né, Fabiano? Quando eles são bons, geralmente são cinema independente, né? Eles são de muito difícil acesso, né? Porque não são comerciais, porém são incríveis. Mas assim, com certeza eu quero assistir. Mas aqui Agora eu tô fiquei falando, assim, olha só, o Anticristo é uma grande metáfora. Esses filmes todos são grandes metáforas, tá? Aquela Sim, coisa da sim. floresta, que assim, vai. Não, o Anticristo tem uma história. Eu fico fascinada, assim, muito. Ele te obriga a ficar pensando sobre, né? E se fosse eu ali, né? Porque, para quem não sabe, só um spoilerzinho da história, que é o começo. A mulher, quem não conhece esse filme, acho que vale muito a pena. É para quem gosta de filme chato, tá? São esses filmes que você tem que ficar pensando, né? É muito diálogo, muito silêncio que você tem que interpretar e tal. E aí, ela tá transando com o marido, e na hora que ela tá começando a ter um orgasmo, ela vê o filho, só que aí você só vai saber no final que ela viu, né? Ela vê o filho subindo a janela e aí ele cai, só que ela tá começando a gozar e ela decide ali, uma fração de segundo, que ela vai acabar de gozar e não vai interromper o filho. E assim, mãe né? A gente sofre o filme, né? A gente sofre por ver, porque eu acho que o filme é muito envolvente nesse ponto de vista, e o cara larga tudo para salvá-la, né? Essa é a história física, né? Claro que tem como você falou, a metáfora, né? No caso da floresta, que aí eu vou te falar, aí cada um acho que entende o que quiser, né? Porque realmente não é nada objetivo, né? Não é interpretação total, não tem nada mastigado naquele filme. Exatamente. É a característica de todos estes filmes. Muitos são produção independente, mas alguns são grande produção. Por exemplo, estes todos aqui que eu estou citando, eles são mega produções. Com atores caros, com, enfim, tudo. Mas, às vezes, esses atores caros e famosos, eles fazem investimentos paralelos, né? Trabalhos paralelos para poder Não, deixar um legado de sim, bom. mas aqui, Né? mas estes aqui, sim, é verdade, mas estes aqui que eu estou citando não são casos. São Então, filmes caros, né? Filmes que têm caros produção. mesmo. Especialmente o último que eu vou citar. Este, então, foi a melhor fotografia que eu já vi na história do cinema. Uau! Então, este que eu acabei de citar, ele é de um cara chamado Vitor Salva. É muito legal. Né?
Fala o E nome desse de novo, da melhor fotografia do cinema. ainda não falei, vai ser o Ah, tá. último que eu vou citar. Aí Ah, eu o achei. quarto filme, eu vou citar cinco, né? O quarto é 12 Homens e uma Sentença. Esse é possível que tu já tenhas visto. Já viste? 12 É, Homens. não. É Não? possível, mas não vi, não. Oh, que pena. Ele foi escrito por Reginald Rose e quem dirigiu foi Sidney Lumet. Ahn, ele não confundir com 11 Homens e um Segredo. São coisas assim, completamente diferentes, tá? 11 Homens e um Segredo é uma coisa, bota um homem a mais e não é segredo, é sentença. Então, são 12 homens e uma sentença. Uma vez eu recomendei esse filme, né? Aí uma semana depois eu disse, nossa, eu li, desculpa, eu vi o filme, fantástico, e aquela cena que eles roubam um banco, não tem roubo de banco, não tem nada. Tá? São 12 homens, não 11 homens. 12 homens e uma sentença, não um segredo. Tá? Esse filme é legal. Olha só, não pode ser barato um filme desses, porque o principal... Olha quem são os principais atores. Henry Fonda, Marty Balsam e John Friedler. Isso aqui não é barato de maneira alguma, né? A história é muito interessante, assim, é um filme que eu adoro, é preso, adoro filmes presos, como O Nome da Rosa, né? Filme que a pessoa faz em um local só, né? Então, assim, começa o corpo de jurados entrando na sala do júri para deliberar sobre o que ouviram durante um processo. A história de um menino acusado de ter esfaqueado o próprio pai. Então, eles já entram com a condenação pronta. Eles já entram com a condenação pronta. Pô, o cara esfaqueou o próprio pai, né? E, enfim, resolvem conversar sobre outra coisa. Até que alguém disse, não, mas vamos debater. Aí começa, mas por quê? O que tem para debater? E aí o inconsciente passa a emergir, né? As questões de cada um. Como cada um se identificou com aquele relato, o relato do processo, a ponto de condenar não o processo, não o fato do processo, mas fatos da sua própria vida através do processo. Então, é muito interessante. Assim, por exemplo, quem é do judiciário sabe que um processo tem tudo, menos a imparcialidade. Um processo... Por isso que Não se há no busca processo... tanto, né? É o ideal. A imparcialidade é o ideal, a neutralidade, né? Ideal a ser buscado, porque o Não ser humano há... não consegue. Exatamente. Não há no processo um juiz imparcial, não há no processo a frieza da lei, a lei aplicada friamente, não há absolutamente nada que seja imparcial em um processo. Então, o processo deveria funcionar assim, mas é uma coisa que funciona a partir dos humanos, com todas as suas questões, com toda a sua humanidade, enfim, digamos assim, se é uma juíza que vai julgar uma causa, vamos presumir, né? Uma causa de infância. E, bom, aquela causa de infância tem a ver com maus tratos infantis, ou alguma coisa que pode ser considerada, ela vai ter que dizer se aquilo é maltrato ou se não é maltrato. Ela vai ter que entender isso. Então, a própria história dela, ela foi maltratada? Ela passou exatamente por aquilo a traumatizou. Bom, se ela passou por aquilo e ela entendeu que ela foi traumatizada a partir daquilo, se ela tem um filho que, sei lá, o marido fez aquilo com o filho, depois os abandonou e ela tem raiva, enfim, a história dela vai incidir sobre a decisão sem que ela saiba. É isso que acontece, né? Sim, sim. Então, um negócio assim, bastante complicado por conta disso, porque as perturbações psicológicas todas entram em causa. Então, é esse o ponto que o filme coloca, que é exatamente a inexistência de frieza nos nossos julgamentos e decisões. A partir dos diálogos, as coisas começam a brotar.
Aí começa um embate, né? Antes estava todo mundo assim propenso a condenar, depois a coisa se divide e aí as questões vão se formando, porque para que ele não fosse condenado, as pessoas teriam que ter uma dúvida plausível, uma dúvida, simplesmente. Só que eles não queriam aceitar essa coisa assim, não posso ter dúvida, porque se eu admitir a dúvida de alguma maneira eu liberto, eu não vou punir o infrator, não vou punir o meu infrator simbólico, tá? Que é, né? E, enfim, eu não vou fazer uma catarse da minha própria história. Cara, eu acho fantástico. Reginald Rose, que é o cara que um dia, uma vez, resolveu escrever isto aqui. E 12 Homens, uma Sentença, exatamente. E o último, né, é de Jiang Yimu, que é um chinês. Eu queria depois pegar eu tinha decidido, né, vou trazer o título em chinês, mas decidi não fazer. É muito engraçado o chinês. E o filme se chama A Maldição da Flor Dourada. Caramba, este filme ele reúne uma série de coisas. Já viste este? Não. Então, dos 5 que eu citei, não viste nenhum, né? Eu sabia que são filmes assim pouco vistos. Esse cara, Zhang Yimou, ele é o mesmo que fez um outro filme também conhecido chamado Clã das Adagas Voadoras. Esse é famosinho, né? Esse é mais famosinho. Aí tem outro que ele fez também que é brilhante, chamado Herói. Também. Nossa, aquele filme é fantástico. Mas, assim, são filmes que a pessoa olha e a primeira impressão que ela tem é eu só estou vendo maluquice. Né? Ah, esse filme não tem lógica nenhuma, do começo ao fim. Né? Isso aí não tem lógica nenhuma, porque é exatamente um processo de desconstrução. Né? De Jack Chan, não tem nada a ver com Jack Chan, não. Eu acho que está confundindo aí com o outro. Não, porque num dos filmes do Herói tem um cara que realmente... Mas é outro. Tá? Não tem nada a ver com Jack Chan, não. Mas A Maldição da Flor Dourada assim, coloca todos os temas psicanalíticos de uma vez só. O parricídio, a vontade de matar o pai, o incesto, né? Os desejos incestuosos, os conflitos familiares, as políticas familiares, né? Mostra, por exemplo, uma família muitas vezes ela se sustenta mais por laços de política do que por vínculos afetivos. Ah, nós somos uma família, nós nos amamos, e enfim, irmão querendo matar irmão, gente querendo foder gente ali dentro, mas não, nós nos amamos, gente atrapalhando a vida de gente ali, pessoas matando pessoas dentro de uma própria família, todas as articulações necessárias para garantir o poder. E outra coisa assim, muito interessante, que todo aquele que tem o poder deve sempre saber, estar ciente, que é o seguinte, uma vez alcançado o poder, a pessoa ela vai ter, claro, muitos sob seu comando, mas também muitos querendo destituí-lo do poder, muitos cobiçando o poder alcançado. Então, faz parte sei lá, o cara é qualquer coisa, ele é o alfa, ele que ele conte que haverá aqueles que irão desafiá-lo, que vão tramá-lo, que vão fazer de tudo para destituí-lo dessa condição. Então, o fraco, ele quer um poder pacificado. Né? O fraco, ele geralmente pensa assim, aquele poder pacificado, onde ele vai chegar a determinado ponto, os conflitos eles vão cessar, ele vai ser compreendido, ele vai ser o símbolo da unificação e da paz para o resto da vida, as pessoas todas vão apoiá-lo, não haverá crise interna no grupo dele, não haverá política contrária, não haverá nada. Então, ele quer muito esse poder pacificado. Enquanto que o verdadeiro cara que realmente assegura o poder é aquele que é um combatente o tempo todo. Então, o imperador ele está ali cheio de conflitos internos e externos para tentar tirá-lo do poder, conflitos familiares, uma série de coisas. E aí ele tem uma coisa que os outros não têm, que se manifesta depois do filme, né?
que é a percepção do quadro. Então, o que o filme mostra? Assim, que o poder, isso é muito legal, que pelo menos que me mostrou para mim, que o poder tem a ver com aquele que consegue ver o jogo com clareza. Aquele que não vê, enfim, né, não tem poder porra nenhuma. Lucidez, Ah, lucidez, lucidez. É o ato de se isolar daquele boom de sentimento, né? E aí vai ver, obviamente, vai ver o jogo todo com clareza. Vai talvez simular uma frieza, até que ela seja natural, pelo menos a frieza de ver o jogo, né? E aí sim, de cima você tem uma visão muito melhor e pode tomar decisões mais acertadas. Mas isso que você falou é perfeito, né? Porque as pessoas ficam muito, família é tudo, família é tudo, família é tudo. Gente, não é, família não é tudo. E principalmente para todo mundo, é óbvio que não. Tem muita coisa aí, né, nesse meio que né, desfaz esses clichês, esses preconceitos. Gente, assim, que acha que não somente que família é tudo, mas que acha também que tem clareza das coisas. Todo mundo acha. Ninguém me engana. Todo mundo acha. Ninguém me engana. Ninguém me engana. Eu sou bom de ver pessoas. Eu leio. Ora, uma pessoa que é boa e que ninguém. Ela nem pararia para dizer isso. Ela nem pararia, porque ela sabe que dizer tal coisa é um convite para que tenta enganá-la. Ela vai. Não é verdade? O mais esperto é aquele que sempre finge ter sido enganado. Então, aquele imbecil que diz ninguém me engana, pronto, já está. Ele já mostra que ele é enganado por todo mundo. Ele, inclusive, está sendo enganado por si mesmo naquele instante. Não, ele bota uma armadura, né? De ferro pesada, que todo mundo vai ver, aí, né? E, na verdade, ele só está mostrando o quanto ele é frágil debaixo daquilo, né? Tanto que ele tem que falar sobre isso. Para ver se alguém acredita, né? Porque ele mesmo não acredita. Exatamente. Mas ninguém me engana. Aí fica nessa, ninguém me engana. Por isso, por aquilo. E os filmes mostram com muita clareza quem são aqueles que não são enganados, né? Os que não são enganados, eles têm uma característica interessante, que eles estão sempre enganando. Assim, não é que eles sejam necessariamente inescrupulosos, mas eles sempre enganam. No mínimo, eles dissimulam terem sido enganados. No mínimo, eles entram numa conversa com quem quer aprender, né? Como quem quer ouvir, como quem quer... Já o enganado, ele entra desesperado para chamar atenção. Sim, ele quer dominar a conversa, ele quer que todos ouçam, que todos vejam o que ele tem a dizer. São posturas completamente diferentes. Não sabe se calar. Quer debater, né, com todo mundo para mostrar que ele tem uma opinião. Exato. Né? Eu tenho uma opinião e isso é tão forte que eu não consigo. Eu tenho tanta certeza, né? O paradoxo, né? Se eu tivesse tanta certeza, eu não precisava ficar dizendo, né? Porque o que é. Não precisa. Não precisa de ninguém ficar dizendo, ainda mais o tempo inteiro, né? Eu tenho uma filosofia, uma ideia, uma teoria de que todo mundo fica falando o que você fala demais, ninguém me engana, ou então repetindo aqueles clichês, é porque a pessoa mesmo não acredita, a esperança dela é convencer pela palavra, né, o que é uma besteira, convencer todo mundo ao redor, porque se as pessoas acreditarem, talvez passe a ser verdade, porque para ela mesma não é, né? As pessoas mais bobas e controláveis do mundo, por incrível que pareça, são as convictas, as pessoas convictas. A convicção é um dos maiores defeitos que as pessoas podem ter, né? Porque a convicção, eu tenho a minha convicção, ou seja, eu tenho o meu casulo, eu tenho minha cela, é isso que eu tenho, né? Ter uma convicção é algo assim complicado. Aliás, tem uma obra chamada Reinado do Terror, que sabe o que há, por exemplo, de comum entre as organizações terroristas e o nazismo? O que eles têm assim, de comum? Simples, a convicção. Então, por exemplo, o nazista antigo, nós não podemos presumir que todos eram maus. Nossa, cada soldadinho que matou, todos eles eram maus. Será mesmo que
que conseguiu, assim, reunir todas as pessoas más do mundo, jogá-las no mesmo local para que aquele terror fosse... Não. O que tinha ali era um monte de pessoas convictas, dispostas a fazer qualquer coisa, inclusive a ter uma suspensão moral, né? Os convictos, eles são extremamente perigosos. Em nome de uma convicção, o cara se mata, o cara mata outro, o cara faz qualquer desgraça. E ele não está disposto, por exemplo, ele é intocável. Ele não modifica. Fabiano, e as pessoas, assim, pior que quando elas se enganam, fingindo para si, para os outros que elas estão abertas. Não, eu estou aqui aprendendo, eu vou mudar, eu vou melhorar. Aí você fala assim para ela, eu digo você enquanto mentor dessa pessoa, enquanto um professor. Então tá, você quer, faz isso. Aí a pessoa fala assim, não, mas como que eu vou fazer isso? Não sei, isso não faz o menor sentido. Aí você não falou que estava tão aberto, tão disposto a mudar, né? E não tá nada. Você fala para a pessoa tomar banho gelado hoje. A pessoa começa, mas o que tem a ver isso? Fala assim, cala a boca, você pediu a orientação, dá vontade de falar, né? Eu tô dando a orientação, faz, depois você... Então as pessoas não estão afim nada de mudar, não estão afim nada, eu digo a maior parte, né? Você, para conseguir isso, você tem que estar muito disposto a fazer tudo diferente, a se colocar em situações extremamente constrangedoras, sabe? Assim, coisas assim que você desconfortáveis e constrangedoras, coisas que você não uma pessoa normal não faria, normal que eu digo mediana. Isso é muito legal, né? No cinema a gente vê alguns kamikazes assim, são vistos como kamikazes, depois eles vão te encantando, né? Porque aí tem um jogo ali de persuasão para você ter uma transferência com o personagem, né? E aí, de repente, você tá ali. E tem filmes, você falou do nazismo, tem filmes, eu não sei se eu vou lembrar algum agora, mas que faz você entrar, tipo assim, odiando, né? Porque simplesmente o cara é nazista. Tô dando um exemplo, tá? E aí, no final, você tá compreendendo tudo de por que o cara é né? Isso é um poder do cinema de dar um 180 na sua visão em relação ao que você pensava há 2 horas ou menos antes de entrar para o cinema. Isso é incrível, né? Não, isso é extraordinário, porque o ser humano comum ele é confuso, ele mistura tudo. É isso que nós estamos trabalhando no DUP. As pessoas estão tão misturadas emocionalmente que elas não sabem que elas estão misturadas. Elas não sabem que está tudo confuso. Por exemplo, se eu odeio, eu odeio. Então, eu odeio com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com tudo, né? Então, digamos assim, pega um filme de nazista, aí eu vejo aquele nazista e, de repente, eu mudo de opinião. Isso não implica em mudar de opinião sobre o nazismo, mas implicaria em mudar de opinião sobre aquele nazista de quem eu conheci uma história, de quem eu vi motivações, de quem eu vi, né, uma maneira de se portar, enfim, né, um contexto muito, muito mais amplo. Só que o ser humano comum, ele pensa, não quero nem falar de nazismo, não quero nem falar disso, porque parece que se ele falar sobre aquilo, e se ele disser que tem alguém que, tendo sido uma vez nazista, pode ter tido uma razão, ou que parece que ele está apoiando, é uma misturada de desgraça. Exatamente. No Game of Thrones e em outros filmes, né? Alguém já citou aqui antes em relação a incesto, por exemplo, né? Tem gente que para de assistir a partir do momento que sabe que tem um incesto, né? Ali no enredo e tal. Quando eu acho super interessante você compreender, desde que seja bem feito, né? Desde que faça sentido, né? Que não seja aquilo só jogado, é assim que é e pronto. Mas aquilo justificado ali com a história, eu acho tão interessante, sabe? Ver essa perspectiva do incestado ali, né? Da pessoa, da mãe ou do filho ou da irmã, né? Como que aquilo é natural, por exemplo. Eu passo que na nossa cultura isso é totalmente aberração. Eu acho interessantíssimo mudar essa perspectiva, ou pelo menos ver, né? Ter sangue frio, se é tão difícil. E o cinema, as obras cinematográficas, elas conseguem fazer isso. E eu acho mais tranquilo até do que, por exemplo,
a escultura, Não, é, né? Porque a escultura, por exemplo, a cena de sexo, né? Uma- Pô, é muito chocante, um impacto que talvez seja negativo, né? Você não entende por que a pessoa chegou ali. Agora, no cinema, você entende, né? é muito legal assim, os filmes como eles trapaceiam as nossas defesas. Então, eu me lembro É. de um filme em português chamado O Fantasma. Aí, um monte de metidos intelectuais foi assistir há muitos anos, mais de 20 anos, sei lá, O Fantasma. E aí, parece que é um filme de ação, mas não é. O cara era um gari. Ele era um fantasma do ponto de vista social. Olha. E ele era também fantasma, a mesma palavra fantasma, ela dá raiz à fantasia, né? Hum. Então tinha essa dimensão também, que o roteirista sabia, mas que os supostos intelectuais que estavam assistindo não sabiam. E o fantasma, esse fantasma social, ele tinha uma peculiaridade. Ele gostava de entrar nos banheiros de vez em quando e chupar o pau de um cara. Né? Assim, numa das cenas apareceu ele dando uma chupada. Ah, o que houve de... a gente saiu da... Então o cara tinha uma definição... Eu não vim aqui assistir um pornô. Ele tinha uma definição muito clara, né? Então, assim, pô, o cara deu uma mamada, não foi isso que eu vim fazer. É muito interessante o cinema de fazer isso. Aí tem outro filme, assim, bem interessante, que só está em alemão, eu não lembro o título, mas a tradução seria assim, Táxi para o Banheiro Público. Então, cara, Acho que. é muito... Esse filme é horrendo, assim. É um filme que o cara tem que assistir depois que ele tem muita habilidade com cinema alternativo, mas muita mesmo. Assim. Se a pessoa assistir hoje, vai ser um negócio assim, complicado. Porque a diversão dele, a maior felicidade dele era ir ao banheiro público, que era onde toda a animação sexual acontecia, mas de uma maneira assim, muito desgraçada. Assim, muito... Eu acho que você que falou, E o Fabiano, de um último, filme. só para terminar, o último é um filme antigo chamado O Ladrão. Se no meio do frio da Sibéria, então de repente um garoto encontra ali alguém que representa a figura do seu pai, que é justamente um ladrão, né? E o pai já tinha ido embora e depois o ladrão vai embora também, assim, reproduzindo todas as nossas idas. Cara, é um filme super legal. Vocês têm que ver. Desculpem, vai lá. Era para citar só 5. Acho que há muito tempo você comentou sobre um filme que a mulher ela fica desempregada, alguma coisa. É cinema alternativo, né? Essas coisas são no cinema alternativo. Eu não assisti. Mas é engraçado, porque acho que foi você que me contou. Porque aí as imagens ficaram muito nítidas para mim, né? Como se eu tivesse assistido o filme. Que a mulher ela fica desempregada e tal, ela já é uma senhora de meia idade. Ah, não, acho que foi o Pondé. Acho que foi alguma palestra do Pondé na internet. Bom, você vai me dizer. E aí ela começa a trabalhar numa europeia, né? Numa casa onde ela simplesmente masturba os homens. Ah, E sim. ela descobre que ela é maravilhosa em masturbar os Isso. homens. E ela vira Irene uma máquina. Palm. Acho que é esse o nome do filme, Irene Palm, uma coisa assim. Tem a Irene, que é membro do núcleo, mas não é essa, é outra Irene. Não é a Irene aqui, tá? Não é essa Irene, Infelizmente. é outra Irene. Né? Mas E ela ela descobriu descobre uma vocação, né? sim, ela tinha o dom, a punheteira melhor que existia. E aquilo foi um abalo no primeiro momento. Só que é muito legal assim, que o preço do ser humano, né? Que assim, a família vê, poxa, a mamãe está tocando punheta. Só que quando o dinheiro começa a entrar, né? Acaba o Sabe, quer saber? preconceito. Mamãe não virou puta. Ela tá só tocando uma punhetinha ali, com luva, com tudo, tá tranquilo. É muito legal. Os amigos, as histórias para as amigas. Ah, pega cada cacete ali. É muito interessante. Outro filme O nome interessante, disso. eu só gosto de filme de 20 anos para trás, é assim. Amantes do Círculo Polar. Porra, que filme fantástico. Não sei nem se é possível encontrar esse filme em algum lugar. Se alguém encontrar, por favor, mandem para mim. Amantes do Círculo Polar. Não. Sim, mas o filme que ele estava falando antes, da Irene masturbadora Palme. profissional. Irene Palme.
Vê né? se alguém encontra aí na internet, só para confirmar se é esse mesmo nome. Eu acho que é isso. Irene Palme, P-A-L-M. Pau não é de pau. Não, É não, de não. Denilson, tu que estás aí, vê se tu encontras rapidamente aí esse filme, Irene Palme, na internet, por favor. Vamos aguardar Denilson procurar. Só para Vocês estão confirmar. vendo? Se é Vai Irene ser mesmo. daí para lá, né, Fabiano? Nosso evento em São Paulo, nos Jardins. Olha só, acho que é, né? Nos Uau, Jardins. Apenas 50 pessoas. As uau. 20 primeiras vagas com desconto. E ainda tem, tá? Chama aqui no privado, gente, no direct. Dia 31 de outubro. A gente vai passar um sábado, né, Fabiano? De Outubro? 13 Não, louco, é agosto. agosto. O que que eu falei? Toda hora eu falo Outubro. outubro. Agosto, 31 de agosto. Já passar o sábado com o Fabiano, já reserva aí na sua agenda, chama aqui para fazer a inscrição. De 13 às 19 horas, né? Vai ser uma imersão ali mesmo. O Fabiano, ele tá planejando o que vai decidir falar na hora, que ele vai decidir na hora, tá? Planejamento é É assim que zoeira. funciona. Ele não tá pensando. É na hora que ele vai decidir, mas com certeza vai ser muito legal. Não sei se alguém já assistiu Fabiano falar ao vivo, pessoalmente. Diga aí. Então, espero o pessoal de São Paulo lá. Quero muito ver vocês. Fabiano, rola uma lista mais de filmes? Aí, Fabiano. Fabiano, sabe o que a gente pode fazer? Antes até do encontro, mas assim, tipo, na semana, a gente pode escolher um filme, destrinchar aqui, né? De uma maneira psicanalítica, escolher um e falar sobre ele. Vamos fazer. De uma maneira ontoanalítica. Tá? Excelente. Para fazer uma Excelente. fronteira. O que nós fazemos não é uma simples psicanálise, mas uma poderosa ontoanálise. Não Puxa, é? seria magnífico. Vamos fazer então mais na segunda metade do mês de agosto, para o final, um pouquinho antes, né? E aí, para fazer um esquenta do dia do nosso encontro de autoanálise, que vai ser o tema Amor e Loucura, tá, gente? Gostou da ideia, Marta? Então tá, eu posso botar aqui alguns filmes para elas votarem e depois eu boto os mais votados para você escolher, Fabiano, para a gente destrinchar aqui. Aqui um dos filmes. Ah, tá. Um dos filmes que vai ser falado lá no dia. A Vanessa tá lembrando que a Vanessa é a nossa coordenadora do grupo. Essa história de Adela H, né? Não sei como é que fala, porque é francês esse. Quem quiser, o quê? Gente, já assiste antes, né? Ô, Vanessa, é só o Adela H ou vai ter algum outro filme tema? Ó, tem até Eu não sei. o Denilson já conseguiu o link do filme aí da Irene Palme, para quem quiser ver a. Eu acho que é Irina. Alguém botou aqui Irina. Não é Irina, não? Não Sei sei lá, não se lembro. botaram outra coisa que não tinha a ver. Então, Amor e Loucura, tudo a ver. Tudo a ver, gente. No cinema, tá? Voltado ao cinema. Imagina a Fabiana falando disso. Não, vai ser uma experiência super legal, porque é diferente, né? É diferente da live, é diferente por conta das interações, até do que brota na hora, do outro participante, que vai trazer toda a sua experiência, tanto da formação em psicanálise, quanto da formação em letras e em arte, né? É muito bacana. Então, esse somatório todo vai fazer um negócio, assim, bem diferenciado. E, assim, quer mudar de vida? Tu tens que ter... As pessoas estão lendo coisinhas, best-sellers, assistindo a filminhos, a videozinhos. Eu não suporto mais isso. E elas ainda vêm me perguntar se eu gosto dessas coisas. O que é que tu achas daquele livro aí? Bem best-seller mesmo, pá, né? Ou daquele filme hollywoodiano, caramba. O que Barato, muda né? são que muda são Olha essas só. experiências que estão basicamente na contramão. Ó, uma coisa que eu aprendi desde criança, que minha mãe me dizia assim, quando ela brigava comigo, eu dizia, quer dizer que só tu sabe a verdade? Aí eu percebi desde criança que realmente tá todo mundo pensando de jeito, só tu tens a verdade. Desde criança eu percebi assim, que a verdade ela está com poucas pessoas, que não é
Se tu quer saber a verdade, não vai verificar o que está todo mundo fazendo, porque, em geral, o que está todo mundo fazendo está errado. A verdade é coisa de poucos. É verdade. Fabiano, vai encerrar aqui. Eu não sei se a gente encerra de vez ou se a gente... Se Encerra. fica alguma coisa. Tá Encerra, bom. porque ainda tem que